Momentos bons, momentos ruins. E há 10 anos ocorreu uma perda trágica na empresa, que é o falecimento do seu pai. Como é que foi o desafio de ter que assumir a Faleiro numa situação dessa? Olá, como vai? Tudo bem? Hoje nós estamos na empresa Faleiro Indústria de Congelados. Nós vamos conversar com o senhor Antônio Faleiro Neto, o terceiro na geração da gestão da empresa. Vamos falar sobre a história, o pioneirismo, as dificuldades, os desafios e os sucessos nestes 68 anos de vida da empresa. Meu nome é Sérgio Faleiro e estou aqui para ajudar você a tomar as suas decisões empresariais. Em primeiro lugar, eu quero falar para vocês que estamos tomando cuidado com todos os protocolos de higienização e distanciamento devido à pandemia do novo coronavírus. A Faleiro mantém protocolos internos onde acompanha todos os seus colaboradores e faz testes periódicos para a segurança de todos. Nós vamos fazer a entrevista aqui sem máscara para facilitar a comunicação e entendimento de vocês, mas estamos mantendo a distância de segurança. Então vamos começar apresentando o senhor Antônio Faleiro Neto, o proprietário e gestor da empresa Faleiro Indústria de Congelados. Senhor Antônio, tudo bem? Como é que vai? Tudo bem? Obrigado, Sérgio. Obrigado pelo tempo, pela oportunidade, por todo o trabalho que você tem feito aí e até nos procurado para poder participar do seu canal. Ótimo, obrigado. Quando foi criada a Faleiro, Antônio? Foi criada em 1952, então a gente tem 68 anos de atuação no mercado de alimentos. Foi criada pelo meu avô, esse nome, né? Meu avô era garçom, foi para o Rio de Janeiro para poder trabalhar, recém-casado, precisando ganhar a vida, e lá ele arrumou um emprego como garçom. Só que muito observador, empreendedor, curioso, trabalhador. Ele, em pouco tempo, saiu de garçom, foi para supervisor e se tornou maître. Quando se tornou maître, ele foi trabalhar na confeitaria Colombo, trabalhou no Copacabana Palace também, e lá ele aprendeu as melhores práticas para servir e organizar um evento. Veio para Belo Horizonte e trouxe um empreendimento, né? Se tornou um empreendedor. Minha avó cozinhava muito bem, ele era maître, sabia como montar um evento, organizar, planejar, e assim iniciou o Buffet Faleiro, o primeiro buffet de Minas Gerais, e que tinha o diferencial de fazer eventos aonde é que os clientes desejassem. Então fizemos desde as residências, que era muito comum naquela época as pessoas morarem em grandes casas, e depois fizemos festa no alto da montanha, fizemos inauguração de importantes e coisas que marcaram a história do Brasil, como a inauguração de Brasília, inauguração do Mineirão, Mineirinho, Maracanã. Onde tinha um grande evento, procuravam o Antônio Faleiro para ele resolver o problema. Então fizemos festa para 40 mil pessoas, chegamos a fazer. Quando o Antônio Faleiro saiu de Belo Horizonte e foi no Rio de Janeiro, qual que era o objetivo dele quando ele começou a Faleiro aqui? Qual foi a ideia dele no início para ele começar a Faleiro? Ele começou com um diferencial que queria ser uma empresa inovadora. Ele tinha um DNA inovação. O primeiro restaurante self-service de Belo Horizonte também foi ele que criou. Que ele, estava no centro da cidade, eram muitas pessoas para poder se alimentar, ele colocou aquilo tudo em um mesmo buffet, e que no final, eu lembro dele contando a história, ele pegou qual que era o preço mais caro, era da carne, ele quantificou quanto que custava o quilo, qual que era a margem, e falou, se esse negócio der certo, eu vou ganhar um dinheiro bom, porque eu vou vender arroz a preço de filé. E assim foi feito. Então, ele tinha um DNA um pouco inovação. Pensar que ele, fazer um buffet que ia tomar uma proporção de fazer os grandes eventos, eu acredito que não. O meu avô, tinha quarta série, não sabia fazer um planejamento de negócio, acho que nunca passou isso na cabeça dele, né? Fazer ali ano 1, ano 2, ano 5, nenhum business plan que a gente chama hoje, isso não. Mas eu acredito que quando ele constituiu o buffet, ele falou, eu vou fazer muito bem feito esse negócio. Isso fazia parte do DNA dele. Então, inovação e perfeccionismo eram marcas fortes, que tenho absoluta certeza que contribuiu
para se tornar uma boa referência no setor aqui em Minas Gerais, né? E também no Brasil. Antônio, uma empresa, ela tem, principalmente uma empresa que tem 68 anos de vida, ela tem histórias variadas, né? Histórias difíceis, momentos bons, momentos ruins. E há 10 anos ocorreu uma perda trágica na empresa, que é o falecimento do seu pai, e você teve que assumir as ações todas da empresa. Você tinha 22 anos, era recém-formado em administração. Como é que foi o desafio de ter que assumir a Faleiro numa situação dessa? O desafio foi quase montanha-russa de cabeça para baixo. Engraçado que hoje eu recebo assim, poxa, você podia falar sobre sucessão? Eu falo, não, então você me chama para o insucesso de uma sucessão, porque se eu for considerar se existia um plano sucessório na Faleiro, não existia nenhum. Então o nível de desafio foi o mais hard possível. Duro, porque quando você tem que administrar uma dor, o meu pai era a grande referência que eu tinha na minha vida, onde ele botava o pé, eu estava com o meu. Ele era o meu melhor amigo, meu companheiro, a pessoa que me ligava para perguntar o que eu almocei, que horas que eu almocei, o que eu vou fazer, se eu viajei, a hora que eu chegasse eu tinha que ligar. Então você perde o apoio, você perde o acolhimento. E ao mesmo tempo que você perde tudo isso, você é obrigado, pelo menos no meu caso, né? Em muitos casos não, mas no meu caso eu me vi um pouco na obrigação de dar continuidade no trabalho dele. Confesso que no início tínhamos pessoas próximas que diziam, poxa, vocês devem colocar executivos de mercado, vocês devem contratar pessoas de fora, não é porque a empresa é familiar que deve ser seguido por uma pessoa da família. Naquela época eu discordava disso, hoje eu concordo, engraçado, porque eu acho que o nível de maturidade hoje me faz entender que não necessariamente deveria ser eu. Acho que talvez pelo nome, Antônio Faleiro Neto, quando você já nasce com o nome do seu pai e do seu avô, meio que intuitivamente você já coloca parte da responsabilidade deles sobre você. Assim foi um pouco o meu caso. Então o início foi difícil, a gente teve muitas dificuldades, concorrência apertou muito, viu um enorme potencial para poder abocanhar mercados que a gente atuava. Tivemos decepções, poucas, mas também tivemos boas pessoas do lado, pessoas que nos ajudaram. O nosso plano de sucessão foi sexta-feira de carnaval, meu pai faleceu, quarta-feira de cinzas a gente estava iniciando as atividades. Então, uma irmã foi para a área financeira, outra irmã foi para a área de operações do buffet, eu fiquei na indústria e fiquei também na parte administrativa do buffet, e onde que tinha algum problema eu atuava. Eu era o único formado em administração, mas temos continuidade, conseguimos. Eu, as irmãs e as pessoas que estavam conosco, a gente tirou, assim, colocamos um pouco na balança a responsabilidade que faltava, então a gente vai entregar muito mais esforço e dedicação para poder compensar essa maturidade que ainda faz falta também. Não vou dizer que hoje eu sou uma pessoa madura com 33 anos. Né? Acredito que eu amadureci mais do que uma pessoa de uma vida que levou dentro da normalidade aos 33. Mas maturidade hoje também não é o meu ponto forte, mas acredito que um dia será. Então não teve uma pessoa assim específica para te conduzir, para te ajudar? Você citou que teve algumas pessoas que te ajudaram, mas teve alguma específica para te ajudar nessa transição? Se teve uma pessoa específica que fez toda a diferença, não considero. Eu poderia considerar um ponto muito importante na minha vida, foi quando um candidato a sogro, que hoje meu sogro, chegou para mim e falou, poxa, você acha que você dá conta? Eu disse que sim. Ele falou, se você achar que não dá, conta comigo porque você precisar. Isso me trouxe o acolhimento que talvez faltava muito na época que meu pai era vivo. Entendi. Então foi muito importante. Eu não precisei, mas foi fundamental para eu chegar até aqui, acredito eu.
Em poucas palavras, para o pessoal que está vendo, o que realmente um gestor precisa quando ele se vê numa situação dessa? O que você buscou para que realmente você conseguisse pegar a empresa e começar a tocar? Tem alguma coisa assim que a gente pode passar para o pessoal? Informação. Quando eu assumi, como eu disse, eu não tinha a experiência. Então eu procurei saber tudo de todos os setores. Eu fiz um trabalho que a gente chama de job rotation, né? Na época, eu passei por todos os setores, meu pai vivo. Parecia até que sabia que poderia acontecer aquilo. Mas eu aprofundei conhecimento em todas as áreas. Ansiedade, nesse momento, também é um fato negativo. Você querer assumir e já fazer muita coisa, talvez o menos é mais. É você entender o que entender o seu negócio para você ter a melhor tomada de decisão. Mitiga muito erro. Você vai eliminar muito erro em tomar a sua decisão com base no racional, de conhecimento. Outro ponto muito positivo, como faltava experiência, eu comecei a dividir muito a tomada de decisão. A decisão nunca ficava comigo, a decisão ficava com a gente. Então o gestor concordava? Se não, por quê? E eu gostei sempre do modelo que eu analiso prós e contras e coloco num papel, num quadro. Vocês podem ver que a minha sala é cheia de quadros, em que a gente se torna mais fácil tomar uma decisão quando você de fato divide com a equipe e analisa tudo que vai ser de bom e negativo para a empresa. Aqui dentro vale a empresa, aqui não existe ego. Vaidade para um gestor, eu considero um veneno. Então, informação, dividir conhecimento, tomar decisão em conjunto, entender melhor o negócio. Engraçado que eu tinha uma fala com todos, eu tenho uma grande benefício em relação a você. Eu não sei como você sobre sua área, mas isso me dá o direito de te perguntar desde do mais básico ao mais avançado. Então, por favor, tenha paciência que eu vou te atazanar, entre aspas, por algum tempo. Isso foi importante. Humildade também é primordial para quando você inicia, está no meio e finaliza uma tarefa. Como eu disse num vídeo que eu falei sobre administração, que os bons resultados do administrador acontecem através das pessoas, né? Os bons gestores, eles conseguem os resultados, os melhores resultados não são dos gestores, são da equipe dele, porque ele é que passa para a equipe e a equipe é que constrói os resultados, através, claro, da sua gestão. E você falou um negócio interessante, que você entrou, que você falou que poderia estar pensando o que poderia acontecer, que você passou por vários setores para aprender um pouco de cada um da empresa, e as estatísticas globais apontam que somente 1/3 das empresas familiares conseguem chegar na segunda geração. E nesse montante de 1/3, apenas 15% conseguem chegar na terceira geração. Ou seja, se a gente for fazer um cálculo, de cada 100 empresas familiares, 5% conseguem chegar na terceira geração. E a Faleiro, ela conseguiu chegar, e eu queria entender como que ela conseguiu chegar nesse seleto grupo. Você já deu uma dica aí, que você já entrou aprendendo um pouquinho de cada um, seu pai já deve ter pensado, eu já tenho que inserir aos poucos, mas eu queria que você me falasse o que você acha disso, como é que a Faleiro chegou nesse seleto grupo de empresas que chegaram na terceira geração. Eu não tenho, assim, o dado e análise específica, sabe? Mas eu tenho pontos que eu considero que são cruciais para essa estatística. Primeiro porque é meu filho, porque é meu parente, ele tem que exercer atividade na empresa. Acho que esse é o maior erro. Hoje a gente tem um acordo de cotistas que para um sobrinho, um filho entrar, ele obviamente vai ter que ter trabalhado em empresas do setor e vai ter que ter desempenhado funções gerenciais nessa companhia.
Outro ponto que eu considero que é muito importante, que se a gente for parar para analisar, é a questão de criação. Empresas familiares, as pessoas já nascem, né, falando sobre o negócio e já estão inseridas naquele negócio, mas muitos não têm interesse e acabam que as pessoas forçam a pessoa, você não tem escolha, você tem que avançar. Sim. Também vejo pessoas que trabalharam muito, exaustivamente, e não tiveram tempo, talvez, também de passar o conhecimento para as pessoas que iriam tomar posse no futuro. Então, é uma série de combinações. Administrar a empresa não tem um segredo, não tem uma regra de bolo, né? Uma receita de bolo que você vai analisando o passo 1 ao passo 10, se você fizer, dá tudo certo. Porque a empresa de sucesso, ela é uma combinação entre um bom comercial, boa produção, boa logística, ótimo atendimento, retenção, uma boa e, eu vou dizer, quase que perfeita política tributária, ainda mais no nosso país. Sim, se claro, você não tiver conhecimento da parte tributária, o seu negócio pode ser bom o que for, ele não vai prosperar. Então é o resultado de um bom trabalho de várias áreas. Quando você tem que colocar pessoas, porque, poxa, para você fazer um time demora década. Eu considero que o melhor momento profissional em time da Faleiro, nós estamos esse ano. Demorou 9 anos para formar esse time. Quando você tem que fazer isso tudo com pessoas que são familiares, e muitas vezes esses familiares não têm o devido comprometimento que um colaborador teria, não tem determinada dedicação, não tem interesse em aprender, poxa, somente pelo grau familiar, consanguinidade, isso é atributo para tomar decisão e para ser o gestor. Eu acredito que as empresas que estão na terceira geração, que fazem parte desse seleto grupo, fizeram, de certa forma, uma análise prévia para que a terceira geração estivesse mais bem preparada. A gente vê também muitas empresas com a terceira geração, mas que tem uma pessoa da família e o quadro todo restante dos diretores e gerentes são do mercado corporativo. Sim, que acredito... É difícil hoje ver uma empresa na terceira geração com um presidente e diretores todos da mesma família. Mesmo porque família por si só já é complexo, e quando isso traz uma profissional, cai numa esfera aí vezes 10 ou vezes 1000, né? Verdade. Bom, e agora? Novos planos, desafios, ideias novas para o futuro? Tem algum que você já está traçando alguma coisa nesse sentido? Falar de um que é o problema. Eu tenho 10 pelo menos aí na ponta da língua. Mas o nosso desafio atual é chegar no microempreendedor. Hoje, que até então a Faleiro cresceu muito, poxa, trouxe grandes corporações, a gente tem grandes clientes em escala nacional, com milhares de pontos de venda, e a Faleiro atende. A Faleiro é solução para padaria, rotisserie, loja de conveniência, lanchonete de rua, lanchonete de escola. Mas agora a gente quer pegar o cara que está com um ponto na rua, é aquele microempreendedor que hoje existe o Sebrae, mas devido à capilaridade o Sebrae não dá o devido atendimento. A gente tem hoje aqui um setor só para gerar conteúdo para esse público, só para gerar informação para que ele tome decisão, só para ensinar, não ensinar, mas para auxiliar na prática de gestão desse negócio. Então eu digo que é o momento mais hard da Faleiro, porque é um momento que a gente dilui muito faturamento. A gente está no planejamento estratégico e colocar 4.000 pontos de venda nos próximos 24 meses, nos próximos 2 anos. Então tem que trazer uma equipe comercial. Hoje a gente está já aproximadamente 14.000 pontos de venda, mas agora é trabalhar 4.000 pontos de venda somente do microempreendedor. Então a gente tem que quebrar a cultura dele, a gente tem que trazer conhecimento, a gente tem que trazer maturidade, porque o tempo médio dele é de 8 meses aberto. Mas tem uma porção, eu acho que tem uma porção de pontos positivos nisso aí também. E a gente vir colocar pessoas para trabalhar como empresa, também tem um pouco, poxa, a razão de ser. E hoje a gente está num pouco de razão de complemento para o cliente, de produto bom, preço competitivo, facilitar essa economia girar, que o empreendedorismo no Brasil é tão forte.
e tão promissor, ainda mais no nosso setor de food service. Que bom, muito bom. A história da Faleiro é inspiradora, ela mostra a empresa que começou pequena, com uma ideia, com um sonho, e ela se tornou hoje uma empresa que tem um respaldo muito grande no Brasil inteiro. Antônio, eu queria agradecer a entrevista que nós fizemos, eu tenho certeza que você passou grandes informações para os gestores que estão do lado de lá, né? E a minha intenção é fazer novas entrevistas, é passar mais informações, é passar experiências de empresários para ajudar vocês a tomarem as suas decisões. E eu sou o Sérgio Faleiro e eu estou aqui para ajudar você a tomar as suas decisões empresariais.